Receba nossas boas-vindas para mais um episódio do podcast Rádio Le Campo, uma produção coordenada pelos professores com a participação ativa dos alunos do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Siga Le Campo no Spotify para saber sobre os novos programas e aproveite o episódio que começa agora. Saudações a todos e todas! Eu sou Júlio Ferreira, professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo, setor litoral da UFPR. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Le Campo. O dia 20 de novembro é marcado como o Dia da Consciência Negra no Brasil, data em que Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão, foi assassinado por bandeirantes em uma emboscada. Em sua homenagem, e para marcar a luta da população negra pela liberdade, foi criado o Dia da Consciência Negra, ao qual dedicamos o 6º episódio da Rádio Le Campo. Contamos com a participação de mulheres quilombolas da comunidade João Surá, Gislaine Galvão Pereira, representando as mães quilombolas, Thaís Cristina de Cristo, representando as estudantes quilombolas Le Campo, Santina Aparecida Pereira, representando as produtoras de alimentos, e Lucinéia da Rosa Pereira, egressa da Le Campo, em uma matéria organizada pela estudante Lucilene da Rosa Pereira. O professor Gilberto Guizelin apresenta uma análise sobre o impacto da Lei 10.639 de 2003 para a decolonização e africanização dos cursos de História das universidades brasileiras. Nesse sentido, a estudante egressa da Le Campo, Carla Fernanda Galvão Pereira, descreve como se deu a criação do Centro Acadêmico da Licenciatura em Educação do Campo, 20 de novembro, no ano de 2016. Ao final do episódio, o momento cultural organizado pela professora Andrea Batista é dedicado ao Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, 25 de novembro. Nossos agradecimentos ao grupo El Efecto, Tomás Rosati, Bruno Danton, Eduardo Bacher, Gustavo Loureiro, Cristine Ariel, Tomás Troia, pela reprodução de Carlos e Teresa, música do álbum Memórias do Fogo, Sagita, 2018, que celebra a força da luta popular contra a opressão, com tons de rock, pagode baiano e axé, para criar um paralelo entre as lutas de Teresa de Benguela e Carlos Marighella. Agradecemos também às estudantes do curso de jornalismo da UFPR, Caterine e Luciana, pelo suporte técnico. Desejamos um ótimo episódio a todos e todas. Mulheres quilombolas. Quem somos nós? Agora iremos conhecer o relato de 3 mulheres quilombolas que expressam em suas falas suas motivações, seus enfrentamentos e as expressões de luta que movimentam sua ação de resistência nos quilombos. Somos mães, como Gislaine, somos estudantes, como Thaís, somos produtoras de alimentos, como Santina. Somos, entre muitas vozes, as mulheres quilombolas, que constroem e fortalecem a história negra brasileira. Ser mulher quilombola mãe é ser mulher que luta pelo seu território. Um lugar para o seu filho morar, um lugar para o seu filho se sentir seguro. Um lugar onde todos cuidam e todos amam, onde todos se preocupam, onde há mãos amigas para te ajudar, onde há mãos dadas para apoiar. No momento em que mais precisamos, uma das outras, as mulheres se reúnem para acreditar e criar. Meu nome é Thaís Cristina Gonçalves de Cristo, moro na comunidade quilombola de João Surá, sou estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza. O que me motiva a estudar é minha família, que sempre esteve do meu lado e também, eu sou a primeira pessoa, da minha família a estar no curso de ensino superior, E
Meus pais já não tiveram a oportunidade de estudar, né? Meu pai não completou nem, né, o ensino fundamental, né? Meus irmãos também não tiveram, né, oportunidade de estudar, né? Então, o que me motiva a estar estudando, né, é minha família. Eu amo plantar as plantas porque eu acho que a gente tendo as coisas assim, daí não carece a gente comprar muito, né? A gente compra só que a gente não consegue na terra assim, né? É sofrido, né? Mas eu gosto muito de plantar as coisas. Eu fico feliz quando tô na roça, assim, lutando com as minhas plantas. A gente planta assim, né? Daí começa a nascer, né? Nossa, eu acho muito lindo a hora que tá nascendo, assim, vai partindo as terras, assim, né? Vai abrindo a terra, vai jogar aqueles bancos de terra pra cima, né? Com a força dele. Então, nossa, eu acho muito legal aquilo. Daí logo vai nascendo, já vai crescendo, assim, e logo já vai se encorpando o pé de planta. E eu amo aquilo, eu pego e já começo a carpir, né? Tirar os matinhos. Porque a planta, né, nossa, é a mesma coisa de criança, tem muito cuidado e a gente tem que plantar com muito carinho. Se a gente plantar assim com a raiva, ficar assim, né, com o coração, a gente tem que plantar com o coração muito limpo a planta. A gente tem que plantar com muito carinho para dar uma lavoura boa. E com vontade também, né, com força e saúde, né, que a gente tendo força e saúde pra gente conseguir, né, dar conta daqueles mantimentos. Quando eu tô na roça, eu fico plantando e pensando nos meus mais velhos, assim, né, que me ensinaram eu, né. Nossa, eu lembro daí, me dá força em mim, dá aquela vontade de trabalhar, né? Porque a gente lembra como é que se trabalhava, né? Só não estão trabalhando hoje porque não estão na terra mais, mas a gente fica lembrando daí, só de lembrar disso, a gente dá vontade da gente trabalhar. Para plantar as coisas assim, né? Que a gente deseja, né? E daí quando a gente planta, a gente sempre agradece a Deus, para Deus tomar conta pra gente, né? Não deixar assim, muita coisa tá estragando, né? E para Deus, e a gente entrega para Deus. Aí sempre a gente, quando faz a roça e planta, a gente entrega para Deus, que Deus tome conta pra gente, né? E dê força pra gente conseguir aproveitar, limpar, né? É isso que eu penso assim, né? Aí daí quando eu tiro as plantas, aquelas plantas que é de comer, assim, né? Daí sempre eu deixo um pouquinho, assim, sempre lá, né? Para os animais, né, comer, né? Porque é bom, né? Porque a gente quando colhe, quando dá para tirar bastante assim, né? Sempre a gente deixa um pouco, porque eles também precisam, né? Assim, sempre a gente não deixa um restinho para eles, assim, né? E a jabuticaba também, né? Quando dá, a gente não pode tirar tudo, né? Sempre tem que deixar as ponteirinhas lá para eles, porque isso tudo, né? Tudo come, né? Eles acompanham a gente, né? Os animais acompanham a gente. A gente planta, mas serve a gente, serve o animal, serve tudo, né? É isso que a gente tem que pedir para Deus dar força pra gente, porque quando a gente planta, a gente não tá tratando só da gente, tá tratando de tudo, né? Somos mulheres, somos negras, somos mães, somos guerreiras. Somos anciãs, somos produtoras de alimentos, somos artesãs, somos a vida que acolhe e que cuida, enfrenta. Somos curandeiras e benzedeiras. Somos lideranças em nossas comunidades. Somos beleza e magia. Somos revolta e ousadia. Somos mulheres, negras e quilombolas. Você está ouvindo a Rádio Le Campo, fortalecendo a luta pela educação do campo na universidade. Ucumbi, oê.
seu livro Em Costas Negras, o historiador Manolo Florentino argumenta que, embora as obras clássicas da história colonial brasileira, escritas entre as décadas de 1940 e 1970, pensem o tráfico de africanos como um fluxo contínuo e barato, elas não questionam as motivações que teriam levado o continente negro a oferecer escravos durante uma longuíssima duração e a custos tão baixos. As conclusões dessas obras, segundo Florentino, tendem simplesmente a assumir que a África estaria perfeitamente integrada aos desígnios do mercado europeu, razão pela qual explicariam os 300 anos da existência do tráfico atlântico de escravos. Discordando dessa lógica simplista, Florentino chama a atenção em seu livro da urgência dos historiadores brasileiros em tomar a África como seu campo de pesquisa de fato, a fim de descortinar a diversidade da ordem social, cultural, política e econômica do continente africano, que ajudassem, enfim, a entender a longevidade do tráfico atlântico de escravos. Porém, a época que o trabalho de Florentino veio a público, isto em 1993, eram pouquíssimos os historiadores brasileiros que se debruçavam sobre o passado africano. Havia o Luiz Felipe de Alencastro, que então acabara de defender tese inovadora intitulada O Trato dos Viventes, em que explicava a formação do Brasil como resultado de uma história conectada entre as margens africana e brasileira, banhadas pelo Atlântico Sul. No entanto, tendo imigrado para a França no final dos anos 70, fugindo da ditadura militar, o trabalho de Alencastro só veio a se popularizar entre a nova geração de historiadores a partir do ano 2000, quando foi traduzido e publicado pela Companhia das Letras. Tinha também o diplomata e historiador Alberto Costa e Silva, naquele tempo já bastante popular entre os historiadores estrangeiros por suas pesquisas sobre a pré-história do continente africano e sobre a África pré-colonial, mas pouco falado, o que dirá lido e estudado nos bancos das universidades brasileiras. E não podemos nos esquecer do trabalho seminal do franco-brasileiro Pierre Verger, em seu livro Fluxo e Refluxo, traduzido para o português em 1987 pela editora Urupil, em meio às comemorações do centenário da abolição da escravidão. Fato é que, apesar dos esforços desses historiadores em trazer a África para a centralidade da historiografia brasileira, o currículo dos cursos de história das nossas universidades seguia impregnado por uma matriz teórica e metodológica eurocêntrica. Não surpreende assim que até o início do século XXI, embora os projetos políticos pedagógicos dos cursos de história das principais universidades públicas brasileiras não incorporassem a história da África em seus quadros de disciplinas obrigatórias, estivessem repletos de história antiga clássica, leia-se Grécia e Roma. Mesmo as disciplinas de história moderna e contemporânea, nas quais a história da África poderia ser abordada, restringiam a perpetuar a história da Era dos Impérios, para parafrasear o título da obra do historiador inglês Eric Hobsbawm, mostrando a história da formação dos impérios coloniais europeus no continente africano, e não a história dos africanos. O ponto de virada veio com a promulgação da Lei 10.639, em 2003, que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos níveis de ensino fundamental e médio do país. A partir dela, os estudos africanos foram de fato institucionalizados nas universidades brasileiras. Em algumas instituições, o investimento foi além da simples incorporação da disciplina de História da África ao currículo, levando inclusive à contratação de um quadro de professores especialistas em temas africanos. A Universidade de São Paulo, por exemplo, foi a pioneira na contratação de professores africanos, como do antropólogo congolês Kabengele Munanga. Com efeito, nos últimos anos temos assistido à consolidação de uma historiografia da África produzida por uma nova geração de historiadores brasileiros. A Lei 10.639 acarretou também a consolidação de centros de pesquisas voltados para os estudos africanos, criados ainda em meados do século XX, como o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, fundado em 1959, o Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, criado em 1969, e o Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, surgido em 1973, um dos poucos do tipo em uma instituição privada no país. E não só, pois, em decorrência das demandas curriculares e acadêmicas
públicas em relação aos estudos africanos e étnico-raciais nas universidades públicas nos últimos 20 anos, verifica-se a proliferação de espaços semelhantes por diversas instituições. Só para dar alguns exemplos, podemos citar o Centro de Estudos Africanos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Núcleo de Estudos Africanos da Universidade Federal Fluminense e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. A expansão da investigação historiográfica africana no Brasil, decorrente da Lei 10.639, resultou também na criação do Grupo de Trabalho de História da África dentro da Associação Nacional de História. Assim, durante a Assembleia do Grupo de Trabalho, ocorrida no 27º Simpósio Nacional de História da ANPU, realizado em julho de 2013 na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, deu-se início às tratativas pela organização da Associação Brasileira de Estudos Africanos, AB-África, constituída em 19 de setembro de 2014, dentro do 3º Encontro Internacional de Estudos Africanos, sediado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Ainda como efeito direto da Lei 10.639, associado com uma série de políticas públicas afirmativas instituídas pelo Estado brasileiro nos governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, 2003, 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, deu-se a criação da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, pela Lei 12.289, de 20 de julho de 2010. Aberta oficialmente em 2011, a Unilab conta com uma estrutura multicamp, estando presente nas cidades de Redenção e Aracapé, no estado do Ceará, e em São Francisco do Conde, na Bahia. E para além de promover o desenvolvimento regional das cidades onde está presente, visa também promover o intercâmbio cultural, científico e educacional entre o Brasil e os demais membros da comunidade de países de língua portuguesa, em especial os países africanos, acolhendo estudantes e investigadores da África. Como se vê, o avanço dos estudos africanos no Brasil e a mudança na estrutura das universidades brasileiras, em especial no que diz respeito aos cursos de História, após a promulgação da Lei 10.639, é notório. Porém, vale frisar que este ainda é um processo inconcluso, suscetível às intempéries das políticas públicas afirmativas estatais, o que exige constante observação por parte da sociedade civil organizada, bem como da sociedade acadêmica brasileira, não só a fim de evitar retrocessos, mas também a fim de evitar a sua paralisação. Olá, eu me chamo Carla Fernanda Galvão, sou quilombola, sou professora formada no curso de Licenciatura em Educação do Campo e eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória do centro acadêmico que a gente construiu no curso da Licenciatura em Educação do Campo. O centro acadêmico ele surgiu no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, no encontro das turmas que a gente realizou no quilombo de João Surá. O centro acadêmico ele tem um objetivo principal que era organizar os estudantes do curso para reivindicar para as suas pautas, colocar os seus anseios, de todos os estudantes e também de estudar, refletir sobre a situação do estudante no curso e também na universidade. Esse centro acadêmico, então, ele foi criado por nós estudantes, juntamente com os professores, a gente dialogou muito sobre a importância dele, criamos um estatuto, criamos, então, as nossas pautas, que a gente tinha na época, e a gente viu que a gente teve diversas vitórias e conquistas com o centro acadêmico. Então, foi um espaço assim, muito importante durante o nosso período na universidade e onde a gente era escutado pelos representantes da universidade e também fora da universidade, uma participação com a comunidade, compromisso com a comunidade, que é uma característica do nosso curso. Esse ano a gente comemora aí no dia 20 de novembro mais um ano de centro acadêmico e a gente tem a alegria, a felicidade de ter vivenciado isso e também esperamos que mais estudantes possam também vivenciar o movimento estudantil dentro da universidade. Você também pode participar da Rádio Lecampo. Mande seu comentário ou sugestão para ncp@lecampo.com.br
lecampo.ufpr@gmail.com. O dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. É uma data puxada pela Via Campesina, uma organização internacional que reúne 182 movimentos sociais do campo em 81 países no mundo. São camponeses, indígenas, quilombolas e pescadores que têm provocado nesses últimos anos essa longa jornada de luta e combate à violência contra a mulher. A construção de novas relações de gênero no campo é um dos temas da Declaração dos Direitos Camponeses, dos Povos do Campo, das Águas e das Florestas, que foi aprovada em 2019 pela ONU. O texto dessa declaração, escrito integralmente por estes movimentos, aponta no artigo 4 um basta à discriminação e à violência contra a mulher. No caso da violência doméstica, ela pode ser física, psicológica, moral, sexual ou ainda patrimonial. Violências estas que podem chegar até o feminicídio, assassinato de mulheres por serem mulheres. Numa rápida pesquisa em dados oficiais, é visível o aumento de casos de denúncia de violência contra a mulher, especialmente na pandemia, que foram números alarmantes. Segundo uma reportagem do Jornal Brasil de Fato, de outubro de 2020, uma mulher era assassinada a cada 9 horas no Brasil. Os dados apresentados pelo Instituto Patrícia Galvão registram 1.350 casos de feminicídio no Brasil no ano de 2020. Deste total, 61% das mulheres eram negras e 81% foram mortas por seus companheiros. Os dados mostram também que somente em 2020 foram registrados 60.450 casos de violência sexual, o que equivale a 165 estupros por dia. 73% desses casos era estupro de vulnerável, sendo que 60,6% das vítimas tinham até 13 anos de idade. Junte-se a nós nesta jornada mundial pela eliminação da violência contra as mulheres em cada um de nossos territórios. Nós da Lecampo dizemos não à violência contra a mulher. Nós da Lecampo dizemos não à violência contra a mulher. Nós da Lecampo dizemos não à violência contra as mulheres. Transformar todas as formas de desigualdades e discriminação racial e de gênero nos exige um árduo trabalho e que envolve a todos, a todas, a todes. Que este mutirão de luta antirracista e pelo combate à violência contra a mulher possa ser regada pelas músicas que alimentam as nossas consciências. Essa música é da banda Elefecto do Rio de Janeiro e faz uma referência ao dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, e uma homenagem a Teresa de Benguela, uma liderança do quilombo Cariterê no século XVIII. Também homenageia Carlos Marighella, um lutador negro incansável que foi assassinado pela ditadura militar em 4 de novembro de 1969. Mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, pendendo de um arvoredo, pendendo de um arvoredo.
adequar. Mas teu nome adequa. Eu vou levar brincada aqui na viela quebrada, em toda barrigada que não vai faltar. Meu nome é adequar. Agradecemos muito a sua audiência. Mande seu comentário, mensagem ou sugestão para ncplecampo@gmail.com. Anotou? O e-mail é ncplecampo@gmail.com. O podcast Rádio Lecampo é uma produção do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Apresentação e edição de Júlio César Davi Ferreira. Produção de Adalberto Penha de Paula, Andrea Francine Batista, Etienne Vacarelli, Gilberto da Silva Guizelin, Júlio César Davi Ferreira e Viviane Camejo Pereira. E contribuição especial dos alunos do curso de Educação do Campo. Educação do Campo. Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade. Educação do Campo. Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade.